A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Discipulado 1. Você está na aula de número 12. O discípulo e o fruto do Espírito Santo. O texto de hoje está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. A aula de hoje vai mostrar mais uma particularidade do Espírito Santo e mais um dos presentes que o Espírito Santo concede à sua igreja. Todos são muito importantes. O fruto também é muito importante. Fruto do Espírito Santo, no singular mesmo, não são os frutos, é o fruto. É uma virtude única que está dividida em diversas características e que molda um caráter cristão. Se o Espírito Santo nos dá poder através dos dons espirituais, o Espírito Santo nos dá caráter através do fruto. Porque uma das obras do Espírito Santo é justamente a santificação do crente. E essa não ocorre de forma mágica, essa ocorre por forma das virtudes cristãs, da sua vivência cristã, da sua santificação. E há necessidade de apresentar um fruto digno de arrependimento. Se você aceitou Jesus, você se arrependeu da sua antiga vida e hoje você é diferente do que você era. Você busca ser diferente do que você era. E o Espírito Santo te ajuda também nisso. E ele ajuda de que modo? Concedendo o fruto do Espírito Santo. Tem 9 virtudes esse fruto e eu quero falar sobre cada uma delas neste momento para que você entenda melhor. Mas o fruto, via de regra, em linhas gerais, ele é a expressão do caráter cristão. Ele faz com que o crente adquira maturidade cristã. O que ele é? 2 perguntas aí já. O que ele é? A expressão do caráter cristão. O que ele faz? Dá maturidade ao crente. 2 perguntas que você vai me responder lá nos comentários, já adiantando. Vamos falar sobre cada uma delas? A primeira delas é o amor. Algumas Bíblias trazem a palavra caridade. É o mesmo sentido. Nós não estamos falando aqui de um amor humano carnal, tá? Ou mesmo de um amor familiar. Esse é o amor divino. O fruto do Espírito é amor. Você precisa ter um amor que vá além, que excede aquilo que você entende. Amar parente é muito fácil. Amar o filho, a filha, o marido, a esposa é fácil. Amar os amigos é fácil. Mas a Bíblia fala de um amor que ama inclusive os inimigos. Tem piedade, tem misericórdia. Este é o fruto que Deus quer produzir na sua vida. Amar os irmãos, você já conhece. Amar os inimigos, é isso que precisa conhecer. De repente você precisa conhecer mais. E quem te ajuda nisso? De repente você diz, eu tenho dificuldade nisso. Eu reconheço que eu não consigo amar os meus inimigos. É porque está faltando a você um pouco mais do fruto do Espírito Santo. Você precisa de mais comunhão com Deus. Você precisa se aproximar e se encher do Espírito para que o fruto comece a transbordar na sua vida. Isso vem por meio da oração, isso vem por meio da leitura da palavra e cumprimento da palavra, isso vem por meio da comunhão na igreja, com os irmãos, a participação nos cultos. Você vai moldando o seu caráter, você vai permitindo que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Você não pode resistir a ele, você precisa dar lugar para que o Espírito Santo molde o seu caráter, para que hoje você não faça mais o que você fazia no passado. É cada dia uma renúncia, a palavra é essa, renúncia. Guarde essa palavra, renúncia. Outra palavra boa, temor. Outra palavra boa, obediência. Essas palavras são chaves para você produzir o caráter cristão. Afinal de contas, você aceitou Jesus, se converteu a Jesus, Jesus chamou você para a convivência cristã, para que você seja justamente parecido com ele. Então, amor, está entendido? Você precisa buscar. Somos humanos, eu não estou julgando você. Você me diz que tem dificuldade em amar os seus inimigos, ou tem dificuldade, às vezes, de amar até os seus
parentes próximos, não cabe a mim te julgar. Cabe a mim te dizer que é uma saída. O Espírito Santo quer produzir frutos na sua vida. E a primeira característica desse fruto é o amor. Permita que ele trabalhe na sua vida. Todos somos falhos. Todos somos humanos. Eu também sou humano, também sou falho. Mas estamos buscando justamente aquele que pode mudar a nossa vida. O segundo item é alegria ou gozo. Alegria. Algumas Bíblias trazem a palavra gozo. É a qualidade da vida, é a qualidade do Espírito que nos concede a felicidade. Mais uma vez, humanamente falando, você pode ter momentos de alegria e momentos de tristeza. Quando você tem o fruto da alegria, mesmo nos momentos difíceis, você sente uma alegria no seu coração, porque o Espírito Santo, ele toca em você. O Espírito Santo faz com que você se sinta confortável, mesmo em meio à falta ao dinheiro, mesmo em meio à doença, você se alegra no Senhor e exulta no Deus da sua salvação. Essa é a alegria sobrenatural. Essa é a alegria como fruto. É a alegria que vem do Espírito Santo, em que as coisas podem não estar boas, mas você está com um sorriso no rosto, você está confiante que não está bom agora, mas vai estar bom daqui a pouco. Não está bom neste momento, mas o choro dura a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você sabe que com a hora Deus vai te tirar da luta, da prova que você está passando. Você pode estar na prova, mas Deus vai tirar você da prova e você está resistindo, está sendo perseverante. É a alegria do Espírito Santo na sua vida. É o fruto da alegria que impede que nós fiquemos murmurando durante as grandes dificuldades que passamos na vida. Porque você tem aquela confiança no coração que o Espírito Santo vai atuar em teu favor. Anotado a alegria, nós vimos o amor, nós vimos a alegria. Nós vemos agora a paz. A paz que excede todo entendimento. Esse é um fruto. Humanamente falando, há pessoas que têm paz quando não estão em conflitos. Quando falamos da paz que o Espírito Santo dá, é aquela quietude. Salmo 23. Guia-me mansamente a águas tranquilas, pastos verdejantes, refrigera a minha alma. A paz que excede todo entendimento, a paz fruto do Espírito, ela te dá aquela segurança, aquele conforto, aquele refrigério, que pode estar tudo difícil, mas você não se exaspera, você está em paz. Isso não te abala, isso não te atinge. É possível viver nesse estágio? É possível viver nesse estágio. Você precisa do fruto. O fruto do Espírito te dá paz. Por isso você precisa buscar o Espírito, buscar o revestimento, para que Ele te conceda. Busque uma oração, busque a paz, peça a paz, me dá quietude de alma, tira a ansiedade, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra do Senhor. Lance sobre Deus a sua ansiedade, e Ele te dará paz. Aprenda de Jesus, o jugo dele é suave, o fardo é leve, ele é manso e humilde, e Ele vai trocar o fardo com você, e você vai sentir paz. Não resolveu o problema, mas o seu coração terá paz. O que é isso? É o fruto do Espírito na sua vida. Aprendido sobre a paz, nós chegamos na longanimidade. Longo ânimo, paciência. Esse é o fruto. Longanimidade é uma junção de duas palavras. Longo ânimo significa que você não perde o ânimo tão facilmente. Você é paciente. Isso é uma virtude cristã pregada por Jesus lá no Sermão do Monte. Nós vivemos num mundo mau, onde as pessoas se exasperam muito facilmente, se irritam muito facilmente, perdem a paciência muito facilmente, e você, cristão, precisa buscar a longanimidade, o fruto do Espírito que te garante ter a calma, a paciência.
para que você não se exaspere como os demais, para que você não se irrite facilmente. Isso é uma virtude, isso é um fruto que vem através do Espírito Santo na sua vida, você dando lugar para ele trabalhar. Longanimidade, muito necessário essa virtude, esse fruto que o Espírito Santo concede na sua vida. Benignidade, buscar o bem. Se você buscar o significado dessa palavra no grego, está ligada à honestidade. Você ser gentil, você ser honesto. Tudo que é de boa fama, de bom louvor, você pensar, você apegar-se ao bem e afastar-se do mal. Isso é benignidade. Buscar o bem, buscar as coisas boas, buscar o que é certo, buscar o que é honesto. Em um mundo corrupto, a benignidade faz grande diferença e abre grandes portas também. E esta é mais uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Você tem também a bondade. Bondade é a generosidade. É você fazer atos bons. É ter boas ações. Também é um fruto do Espírito Santo. Quando Jesus passou pela terra, ele passou fazendo o bem. E é isso que ele exige que nós façamos também. É o contrário do mal. Ter bondade. Vamos a mais uma virtude? Nós aprendemos aqui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Você tem que aprender também o fruto da fé. Aqui fé tem um significado de fidelidade. Fidelidade. Confiança. Ser fiel. Deus é fiel a você. Deus espera que você seja fiel a Ele. É a fidelidade. É um fruto, uma virtude que Deus tem e que espera que nós tenhamos também. A fidelidade. A continuidade dos propósitos. Ser fiel a Deus até o final. Outro fruto é a mansidão. Trata-se aqui de uma submissão do homem a Deus. Ou para com o próprio homem. É ser manso. É você não se exasperar facilmente. Diz a Bíblia que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está lá, é Mateus capítulo 5, versículo 5. Então, ser manso, não ser briguento, manso. É uma virtude de Jesus. Ele é manso e suave. E é isso que ele espera de nós. O último, a temperança. Temperança significa domínio próprio. Aqui nós abrimos um leque de opções também. Dentro da temperança, ter domínio próprio, nós podemos ter domínio próprio nas palavras, nós podemos ter domínio próprio nos pensamentos, nós podemos ter domínio próprio nas ações. Há muito que se falar sobre domínio próprio. Equilíbrio, esse é o fruto do equilíbrio, da equidade. É você ter domínio das suas ações, é você medir as suas palavras. É melhor não falar do que falar bobagem. É vigiar nos seus pensamentos, nas suas ações. Você ter autocontrole, temperança, autocontrole, controle emocional. Tudo isso está dentro desse fruto. Humanamente se aprende por aí. Espírito Santo planta isso no seu coração se você tiver relacionamento com Ele. Então veja como é importante essa aula sobre o fruto do Espírito. E veja como cada virtude é importante. Eu já havia antecipado para você duas perguntas, né? O que é o fruto e o que ele faz. São duas perguntas que eu peço que você responda aí nos comentários. A terceira pergunta também, relaciona para mim os 9. Quais são as 9 virtudes, o fruto que você aprendeu na aula de hoje? Eu deixo essas 3 perguntas para você que estão no contexto da aula responder nos comentários. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família.